Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprende Mais, aqui é o professor Joelson Vidal. Vamos dar prosseguimento aos estudos aí de segurança da informação, tá? Lembrando para você se inscrever aí no nosso canal, tá? Marca aí, dê um positivo, marque que gostou, que não gostou, pois os seus comentários é o termômetro da qual nós temos para continuar aí desenvolvendo o melhor trabalho, aí as melhores aulas referentes ao assunto da qual você tem interesse, tá? Então se inscreva, porque aí nós vamos continuar aperfeiçoando, vamos continuar postando novas videoaulas e aprofundando o assunto aí de segurança da informação, tá? Hoje nós vamos falar de códigos maliciosos, malwares, tá? Então, o que nós vamos comentar aqui são os tipos, tá? De malwares, tá? Que é o que? São programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas, tá? Atividades maliciosas em um computador. Essas diversas formas, né? Como os códigos maliciosos, eles têm a intenção aí de infectar ou comprometer um computador. Então, os demais slides, nós vamos mostrar as formas, né, os tipos de malwares que existem, né? Então, cada um tem sua característica, tá? Tem as suas formas aí de autorreplicação e nós vamos começar aí com o vírus. Então, vírus, tá? É um programa ou parte de um programa de computador normalmente malicioso que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Tá? Ainda sobre vírus, o principal meio de propagação costuma ser envio de e-mail, uso de pendrivers. Tá? E uma característica importante que você precisa saber sobre vírus, tá? É que ele necessita de um programa hospedeiro para se autorreplicar. Tá? E ele precisa também ser executado para que ele tome aí a sua forma, tá? Eu usei o uso de pendrivers aí como exemplo. Então, uma vez que você insere o pendriver numa porta USB e pegou algum vírus da qual os arquivos desse pendriver ficaram em formato de atalhos ou corrompidos, então o computador, no caso, ele era o hospedeiro para aquele vírus. Então, qualquer outro pendriver que for inserido naquela porta USB, também, daquele do computador, também vai pegar o mesmo vírus. Os arquivos que estão nesse pendriver vão ficar em formato de atalhos ou simplesmente estarão corrompidos, tá? Então, o computador, no caso, é o que serviu aí como hospedeiro para o vírus. Ele é diferente do Worms, tá? O Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Diferente do vírus, o Worm não se propaga por meio de inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias, tá? E diferentemente aí do vírus, tá? O que acontece? Um worm, ele não necessita de um programa hospedeiro para se autorreplicar, tá? Então essa é a diferença entre worms e vírus, tá? O vírus necessita de um programa hospedeiro, o worms não. E o worms se dá pela execução direta de suas cópias, tá? Sua propagação, ok? E complementando aí, eles consomem grandes recursos, né, e podem afetar o desempenho de redes e a utilização dos computadores, ok? Então tá aí uma diferença entre vírus e worms. Botnet. Botnet é um programa que se dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, que permite que ele seja controlado remotamente, tá? Que nós podemos aí complementar aí sobre botnet é que a comunicação entre o invasor e o computador se dá geralmente aí pela rede, tá? Então, ao se comunicar, o invasor pode enviar instruções com a intenção de
de desferir ataques, furtar dados do computador infectado ou de outros computadores e enviar spam. Tá? Então, uma vez que esse computador alvo da vítima foi tomado aí pelo atacante, ele controla esse computador remotamente e este computador alvo ele pode, junto a outros computadores, fazer parte aí de um botnet para ataques DDoS, né? Ataques em massa contra redes, servidores, sem que o usuário às vezes se dê conta de que isso está acontecendo, tá? Então, essa é aí a definição de botnet. Spyware, tá? Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Os tipos específicos de programas spyware são keylogger, que é capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Então, ele tem por intenção aí copiar os dados de senhas e demais informações sigilosas que a pessoa está digitando no teclado. Screenlogger, ele é similar ao keylogger, capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor no momento que o mouse é clicado. E adware, que é projetado especificamente para apresentar propagandas. Então, que uma pessoa ela ganha injetando aí adware no computador alvo da vítima. É os cliques que involuntariamente e que involuntariamente e que voluntariamente vai estar aparecendo aí no computador da vítima, né, a todo instante. Então, no momento que essas propagandas são clicadas, quem ganha com esses cliques referente a esses anúncios é a pessoa que injetou esse adware no computador da vítima, tá? Então, são esses aí os tipos de spyware. Backdoor. Backdoor é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido por meio de intrusão de serviços criados ou modificados para esse fim, tá? Ele pode ser incluído pela ação de códigos maliciosos que tenham previamente infectado o computador ou por atacantes que exploram vulnerabilidades existentes nos programas instalados no computador. Então, backdoor é o seguinte, então uma pessoa um programa que fica esperando aí por conexões, tá? Essas conexões permitem acesso ao shell do sistema da máquina alvo da vítima. Esse shell são serviços, são autosserviços, né, que permite praticamente um acesso root da pessoa que está explorando esse computador alvo, tá? Então ele pode, a partir daí, uma vez que ele tem acesso root, ou seja, acesso total, ele pode fazer o que quiser nessa máquina. E ele permite que o atacante faça novas visitas, né, ao sistema, ao computador alvo, sem que tenha que passar novamente por todo o processo aí, o teste de intrusão. Teste de intrusão são etapas, tá? São as etapas que o invasor utilizou, da qual ele fez todo um processo de varredura, tá, para verificar quais são as portas abertas, geralmente utilizando lá o Nmap. Nós vamos ter umas aulas aí referente disso. Uma vez que ele fez a varredura e obteve aí qual a versão do sistema operacional, qual a versão do software que aquela máquina que ele está tentando invadir, ele vai usar o Explorer. Tá? O Explorer ele atua em cima de vulnerabilidades de softwares e programas e sistemas operacionais que se tornaram vulneráveis por falta de patch de correções ou atualização. E uma vez que ele tem o controle da máquina aí, ele vai fazer o que? Ele vai utilizar payloads. Payloads são cargas maliciosas que são usadas nos exploits, tá? E que permite aí praticamente um canal de comunicação entre a vítima e o atacante. Então, o backdoor ele serve exatamente para que a pessoa retorne aí ao computador sem passar por todo esse teste de intrusão que ele fez, para que ele pudesse ter aí o controle dessa máquina alvo, tá? Então, isso aí é o que nós chamamos aí de backdoor, é o retorno do invasor ao computador comprometido, ok?
E o backdoor, como nós comentamos, é usado para assegurar o acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente. Perfeito? Cavalo de Troia. Cavalo de Troia, Trojan, é conhecido, né, como Trojan. É um programa que, além de executar as funções pelas quais ele foi aparentemente projetado, ele executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Tá? Exemplos de trojans são programas que você recebe e obtém de sites da internet que parecem ser cartões virtuais, álbum de fotos, jogos, protetores de tela, entre outros. Tá? Então são aqueles programinhas lá aparentemente inofensivos que você baixou e uma vez que você executa eles, pode vir por trás dele um cavalo de Troia, tá? Conhecido como Trojan. Se você não tem os mecanismos de proteção no computador instalado, tá? E mesmo que esse antivírus aí não esteja totalmente atualizado, uma vez que você executou esses programinhas e ele tinha um cavalo de Troia, ele corrompe na hora o seu computador lá, ou em instantes, tá? Então, ele apaga arquivos, pode formatar totalmente aí o sistema operacional. Então, ele age em poucos instantes uma vez executado, ok? Então, cavalo de Troia, ele tem muito a ver com esse nome, em função do próprio cavalo de Troia, né, da Guerra de Troia, aquele cavalo de madeira lá, que foi praticamente como uma oferenda dos deuses, porque eles não conseguiam penetrar na cidade de Troia, que tinha altos muros, era praticamente impenetrável, né? E na verdade o que tinha nesse cavalo de Troia eram soldados, né? E esses soldados deram por fim aí a Guerra de Troia, ok? Rootkit. Rootkit é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de um código malicioso em um computador comprometido. Rootkit, ele é parecido com um backdoor, né? A diferença aí é que o rootkit, ele não é usado para obter acesso privilegiado, tá? E sim para manter lá o código malicioso no computador, né? Então é a presença do invasor, né? E não só a presença do invasor, quanto do código malicioso no computador comprometido, tá? Enquanto que o backdoor aí, ele é o acesso, tá? O acesso futuro controlado via acesso remoto, né? Do atacante à máquina-alvo, para que ele não passe aí por todo aquele processo de intrusão da qual ele fez para ter controle sobre a máquina. Okay? Então, aí os pequenos conceitos e diferenças aí entre rootkit, tá? O termo, né, o jargão rootkit para backdoor. Então, vamos continuar aí, seguindo para o próximo, tá? Que são questões. Então, vamos lá, vamos ver se você entendeu, se você compreendeu aí sobre o assunto. Então, por exemplo, um usuário de computador observou que ao conectar um pendrive nesse computador, os arquivos do pendrive foram transformados em atalhos, não conseguindo acessar os arquivos originalmente armazenados. Esse sintoma é característico de um tipo de malware, tá? Então, qual tipo de malware é esse aí? Então, se estamos usando aí o computador como exemplo, o pendrive que foi conectado na porta USB, ele não pode ser a letra I, que é o adware. Ele não tem a ver com keylogger, que é um programa que é utilizado aí para capturar o que você digita no teclado do computador. Não é um worm que está se replicando ali através de suas cópias, tá? E não é um spyware. Então, o exemplo que nós temos aí por eliminação, tá? Ele só pode ser a letra D, tá? Então, ele é um vírus, tá? Então, letra D, vírus. Ao contrário de um vírus de computador, que é capaz de se auto-replicar e não necessita de um programa hospedeiro para se propagar, um worm não pode se replicar automaticamente e necessita de um programa hospedeiro. Se nós formos ver bem, essa questão aí está ao contrário, né?
vírus ele necessita de um programa hospedeiro. Está falando que não necessita, que na verdade ele necessita de um programa hospedeiro. E o worm, que está falando que necessita de um programa hospedeiro, não. O worm não precisa de um programa hospedeiro aí para se replicar automaticamente. Então, essa questão aí, ela está errada, ok? Existem diversos tipos de códigos maliciosos, vírus, worm, trojan, com diferentes características. Considerando esse assunto, é correto afirmar que um worm, tá? Então ele quer saber aí as características de um worm, tá? Considerando os tipos de códigos maliciosos. Executa funções pelas quais foi aparentemente projetado. B. É uma rede formada por centenas ou milhares de equipamentos zumbis. C. É capaz de se propagar automaticamente pelas redes, explorar vulnerabilidades. D. Permite o retorno de um invasor a equipamento comprometido por meio de inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Letra E. Possui mecanismos de comunicação com o invasor que permite que este seja controlado. Então, que nós comentamos anteriormente aí por base nos slides, né? Ele só pode ser por característica dele, no caso a letra C, tá? Então ele se propaga automaticamente pelas redes, explora essas vulnerabilidades nos programas instalados e envia cópias de si mesmo de um equipamento para outro, tá? Um worm, ele não necessita de um programa hospedeiro para se replicar, tá? Então, letra C. A infecção de um computador por vírus enviado via correio eletrônico pode se dar quando se abre um arquivo infectado que porventura esteja anexada à mensagem eletrônica recebida. Então, ele usou o computador está passando um e-mail, esse e-mail tem uma mensagem anexa e porventura ele é aberto esse anexo. Então, está certo, tá? Então, a infecção do computador pode ocorrer por via dessa mensagem que está anexa ao correio eletrônico. Então, questão certa. Há características importantes que distinguem os códigos maliciosos, denominados worm, daqueles denominados trojan. Uma dessas características então, qual a relação, na verdade, o que distingue, né, um worm para um trojan? Seria a autorreplicação automática pela rede? Seria instalação por execução de arquivo infectado? Seria contaminação através de redes sociais? Contaminação por compartilhamento de arquivos? Ou instalação por execução explícita do código malicioso? Letra A, tá? Autorreplicação automática pela rede, tá? Então, nós comentamos aí que o worm, ele tem aquela, porventura aí, ele se auto-replica aí e não precisa de um programa hospedeiro. Trojan, ele já vem escondido em programinhas aí e uma vez executado ele já age automaticamente aí, corrompendo o computador, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Ficamos por aqui, tá? Postem suas dúvidas e até a próxima, tá bom?